Denise, Fábio, e eles dois aqui. Isso. Vocês ficam aqui na ordem. Isso. E aí a música vocês podem ficar livres, tá? Vê onde fica melhor. Isso. Vê onde fica melhor. Isso. Aí tem que vir só. Isso. Não, pra lá, porque eles vão estar. Olha pra câmera. É pra câmera. Tá, você vai ficar aqui e eu vou ficar aqui, do seu lado. Isso. Beleza, eu vou pra lá. Isso. Roberto, a gente precisa só do microfone sem fio. Posso botar isso aqui no chão? Aí depois quando eu falei as preces, eu posso ir pra assistir. Ah, sim. Você, é. Eu vou colocar isso aqui só para eu não me perder, porque tá com o nome de vocês. Tá? Pronto. Esse fica aqui. Isso. Eu vou colocar aqui, depois eu vou tirar. Aqui é só para eu saber aonde é que vai começar o terço. Deixa eu pegar já as meditações. Isso aqui tem que baixar. Acho que eu já poderia. Isso vai ficar aqui. Tá. Quando eu puder começar, vocês falam. Fala com a live. Certo. Roberto, quando eu puder falar com a live, você me sinaliza. Tá. E depois eu fico aguardando só o sinal do Ronald. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham pelas lives, Facebook, Instagram, YouTube. Eu, Antônio Carlos, da Rádio Catedral, estamos hoje aqui no Santuário de Adoração Perpétua, aqui na Igreja de Santana, no centro da cidade, para mais uma hora santa. E dentro desta hora santa, estaremos rezando o terço da Divina Misericórdia. E eu convido a você que está nos acompanhando, que você já possa divulgar, você já possa compartilhar com os seus contatos, né? Convidar bastante pessoas para fazer esta hora santa, que é uma hora, assim, de muita graça, né? E hoje, em especial, dentro da hora santa, o terço da Divina Misericórdia. E eu gosto sempre de lembrar que o terço da Divina Misericórdia, ele é uma fonte de muitas graças e bênçãos para cada um de nós. E o próprio Jesus, ele falou para Santa Faustina que a hora das 3 horas da tarde era uma hora que qualquer coisa que pedíssemos em nome da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele haveria de nos conceder.
Então, que você possa apresentar o seu coração, apresentar as suas necessidades agora a Jesus e pedir a Ele em nome da sua paixão, enquanto os nossos irmãos aqui, eles já vão cantar uma música e você já vai se colocando na presença do Senhor nesta canção. E enquanto os irmãos aqui, eles preparam a música, não é? Eu convido a você que está me ouvindo, que está me acompanhando, eu te convido você fechar os seus olhos agora e no íntimo do seu coração você já possa ir meditando, refletindo nas suas necessidades. Quais são as suas necessidades? O que você tem a apresentar para Jesus nesta tarde? E nessa canção você já vai entregando ao Senhor. Glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra sobre o altar. Aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar. Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Queridos irmãos e irmãs, aqueles que nos ouvem pela nossa Rádio Catedral, nos acompanham pela Web TV Redentor, nesta 96ª Semana Eucarística, estamos aqui agora, nesse horário também reservado ao Terço da Misericórdia, para a adoração, para o dia de rezarmos por todos os amigos da rádio, mas principalmente hoje, rezarmos pelo Vicariato da Comunicação Social, por todo o sistema de comunicação de nossa arquidiocese e também por toda a pastoral da comunicação de nossa arquidiocese e todos aqueles que de alguma forma trabalham com comunicação, de propagar o Evangelho com a própria vida e com as palavras e os meios de comunicação. Diante do Santíssimo, nós estamos aqui agora no Santuário Nacional de Adoração Perpétua, a paróquia de Santana, aqui no centro do Rio de Janeiro, em frente à Central do Brasil, aonde nós convidamos você agora, neste momento, a rezar conosco, rezar o Terço da Misericórdia, em adoração ao Santíssimo Sacramento. E a você que passa pelo centro da cidade, a você que vem ao centro da cidade, passe aqui na igreja de Santana para fazer o seu momento de adoração, seus minutos de adoração e voltar cada vez mais fortalecido para as suas atividades. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Neste momento agora de adoração ao Santíssimo, coloquemos não só todo o nosso sistema de comunicação, mas toda a nossa vida, cada colaborador de nossa arquidiocese, de nossa pastoral, aqui neste momento, nessa hora de adoração ao Senhor, nesta semana eucarística. Pão em todas as mesas. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, nesta 96ª Semana Eucarística, nossa arquidiocese se prepara para celebrar a solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Reunidos como uma grande família, estamos em unidade com o Congresso Eucarístico Nacional, que tem como tema pão em todas as mesas e como lema repartiam pão com alegria e não havia necessitados entre eles. Todo o Brasil está em unidade, refletindo sobre a dimensão solidária e fraterna da Eucaristia. Nossa Igreja insiste no projeto de Jesus, a partilha da comunhão. Queremos bendizer ao Senhor pelo ano da comunhão arquidiocesano, pois a Eucaristia é o sinal da união de Deus com a humanidade. A Eucaristia nos reconcilia e nos une, alimenta a vida comunitária e gera gestos de generosidade, perdão, confiança e gratidão. Significa a ação de graças, nos educa a primazia do amor e a prática da justiça e da misericórdia. A Eucaristia é Cristo, pão que alimenta a unidade da Igreja. Nele temos o modelo de comunhão do Filho com o Pai e o Espírito, da cabeça com o corpo. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua Igreja, pois todos nós participamos do mesmo pão da unidade, que é o corpo do Senhor, a comunhão. Com esta Semana Eucarística, iniciamos as comemorações pelos 100 anos do Congresso Eucarístico que aconteceu no Rio de Janeiro em 1922, quando a pátria brasileira comemorava o centenário de sua independência. Apresentemos ao Senhor as nossas orações, rezemos pelo nosso país. Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Apresentemos agora, irmãos e irmãs, vocês que estão nos acompanhando pelo nosso sistema de comunicação, as nossas intenções para esta hora santa, de modo especial, todos os enfermos, todos aqueles agentes da Pastoral da Comunicação que estão trabalhando neste momento, os enfermos, aqueles que já colaboraram com o Pastoral da Comunicação no passado, aqueles que já faleceram, enfim, por todos os nossos colaboradores do Vicariato da Comunicação, do Sistema de Comunicação, da nossa Web TV Redentor, da nossa Rádio Catedral, do Jornal Testemunho de Fé, enfim, de todos aqueles que de uma certa forma, diretamente ou indiretamente, colaboram com a comunicação de nossa arquidiocese. Rezamos esta hora santa pela vida de cada um e principalmente de todos os seus familiares e todas as suas necessidades. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a aurir a salvação eterna desta divina fonte, pois cremos e professamos que Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria e morto por nós na cruz, está realmente presente no sacramento da Eucaristia, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Passamos agora o nosso terço da misericórdia. E você que já colocou a sua intenção, você reza conosco agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça,
O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar. Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nessa terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nessa terra de Santa Cruz. E nesse momento, antes de nós darmos continuidade, nós vamos meditar no trecho da homilia do Papa Francisco de 2019. O Senhor faz grandes coisas com o nosso pouquinho, como no caso dos 5 pães. Ele não realiza prodígios com ações espetaculares, mas com coisas humildes, partindo com as mãos, dando, distribuindo, partilhando. A onipotência de Deus é humilde, feita apenas de amor. E o amor faz grandes coisas com as coisas pequenas. Assim, nolo ensina a Eucaristia. Nela está Deus encerrado num bocado de pão, simples e essencial, pão partido e partilhado. A Eucaristia que recebemos transmite-nos a mentalidade de Deus e leva a darmos-nos a nós mesmos aos outros. O nosso sistema de comunicação de nossa arquidiocese é muito longe de ser comparado aos meios de comunicações, as grandes massas, os grandes meios de comunicação. Mas nós sabemos que quando nós nos colocamos diante de Deus, Deus pode realizar grandes obras pelos nossos meios de comunicação, desde que nós coloquemos sempre Cristo como centro dos nossos meios de comunicação, do nosso modo de evangelizar, da nossa própria vida. Por isso, nesse primeiro mistério, nós vamos rezar por todos os nossos colaboradores. Você que está rezando conosco, amigo da rádio, sabe o quão importante, amigo da rádio, sabe o quão importante a nossa oração por aqueles que todos os dias trabalham, colaboram nos meios de comunicação de nossa arquidiocese, para que a evangelização, a palavra de nosso arcebispo,
chegue ao coração, a palavra de Cristo chegue ao coração de cada pessoa. Por isso, nessa primeira dezena, nós vamos rezar especialmente pelo nosso sistema de comunicação de nossa arquidiocese, para que o pouco que Deus nos dá, possamos levar com grandeza esta obra de Deus, que é dele, a todos os corações. E nessa primeira dezena, reza conosco a Ana Luísa, da Web TV, da Rádio Catedral. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. As misericórdias do Senhor para sempre cantarei. As misericórdias do Senhor para sempre cantarei. E agora nós vamos meditar no trecho da homilia do Papa Francisco de Corpus Christi do ano 2018. Jesus pede que nos doemos aos outros, que deixemos de viver para nós mesmos, mas vivamos um para o outro. É assim que se vive eucaristicamente, derramando sobre o mundo o amor que recebemos da carne do Senhor. A Eucaristia traduz-se na vida, passando do eu ao tu. Durante o ano da pandemia, mais forte período da pandemia, todas as paróquias, sobretudo quando estiveram fechadas, não deixaram faltar as celebrações, os momentos de orações, e tudo conseguimos levar aos lares, pela TV, pela internet, pela rádio, através, grande parte, da pastoral da comunicação. Por isso, em agradecimento a todas as pessoas que durante esse tempo tão forte estiveram junto aos padres, junto às paróquias, para que não faltasse o alimento necessário da oração a todas as casas, a todas as pessoas. É nesse eu e nesse tu que realmente, como o Papa diz, que nos colocamos realmente como pastoral diante de Deus. Por isso rezamos nesta segunda dezena por cada agente da pastoral da comunicação, seja aquele que faz o trabalho mais simples ao mais elaborado, mas todos foram e são essenciais para que Jesus, Deus quer tornar todos essenciais para que a sua palavra chegue aos corações. E nessa segunda dezena, reza conosco Denise, da Central de Relacionamentos da Rádio Catedral. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão.
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Confiemo-nos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso. Confiemo-nos ao Senhor, aleluia. Confiemo-nos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso. Confiemo-nos ao Senhor, aleluia. E agora vamos meditar no trecho da homilia do Papa Francisco de Corpus Christi de 2017. Na Eucaristia temos todo o gosto das palavras e gestos de Jesus, o sabor da sua Páscoa, a fragrância do seu Espírito. Ao recebê-la, imprime-se no nosso coração a certeza de sermos amados por Ele. Nesse terceiro mistério, nós vamos rezar por todos aqueles que, de uma certa forma, coordenam o nosso sistema de comunicação, o vicariato, da fundação. Muitas das vezes se torna difícil encontrar os recursos, mas que confiemos cada vez mais no Senhor. Que o Espírito Santo, no qual celebramos há 2 domingos em Pentecostes, envie sobre o coração e sobre a mente de todos os nossos dirigentes, de nossa fundação, do nosso vicariato, para que sempre estejamos tranquilos, serenos, para principalmente confiar cada vez mais nessa providência que vem do Senhor. Iluminai os nossos corações para que possamos, todos nós, continuarmos a colaborar com a Igreja, dando saúde, força, coragem, perseverança e iluminação para conduzirmos com sabedoria aquilo que o Senhor nos colocou como responsabilidade. E nessa terceira dezena, reza conosco Fábio, da Central de Relacionamentos da Rádio Catedral. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. A misericórdia de Deus é maior que as misérias do mundo inteiro. A misericórdia de Deus é maior que as misérias do mundo inteiro. Nessa quarta dezena, nós vamos meditar em mais um trecho da homilia do Papa Francisco do ano de 2016, de Corpus Christi. O próprio Jesus se repartiu e reparte por nós e pede que façamos dom de nós mesmos, que nos repartamos pelos outros. Foi precisamente este partir o pão que se tornou ícone, sinal de reconhecimento de Cristo e dos cristãos. Nesta quarta dezena, nosso terço da misericórdia, nesta hora santa, aqui no Santuário Nacional de Adoração Perpétua, a paróquia de Santana, no centro da cidade, nós vamos rezar pelo nosso arcebispo, por todos os nossos bispos auxiliares, por todo o clero, religiosos, as religiosas, todos aqueles da vida consagrada, as novas comunidades, missionários, enfim, todos aqueles que se dedicam a levar o alimento através dos sacramentos e também através da palavra de Deus. De modo especial, aqui também rezamos pelo nosso pároco, Padre Laudares, responsável aqui pelo Santuário Nacional, pedindo ao Senhor, nesta hora santa, que fortaleça o coração e o ânimo de todos os sacerdotes, para que possamos também nós, todos juntos, continuarmos a incentivar os nossos agentes da Pastoral da Comunicação, mas sobretudo, por meio do nosso testemunho, levar a palavra de Deus a todos os corações, principalmente aqueles que mais realmente necessitam. Fortalecei de modo especial a todos os sacerdotes doentes de todo o Brasil, os desanimados. Somente o Senhor pode nos dar esse amor e fortalecer o nosso coração. Rezemos nesta dezena por todo o nosso clero. E nessa quarta dezena, reza conosco Vinícius, que é coordenador da Web TV da Rádio Catedral. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação aos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eu nasci pra te louvar, eu nasci pra glorificar teu nome, em toda circunstância aprender, dar-te graças. Eu nasci pra te amar.
nasci pra te adorar, Senhor, obedecer tua voz. Eu nasci pra ti. E nessa quinta dezena, nós vamos meditar na homilia do Papa Francisco de Corpus Christi do ano de 2014. Na Eucaristia se comunica o amor de Deus por nós, um amor tão grande que nos alimenta com o seu próprio ser. Amor gratuito, sempre disponível a cada pessoa com fome e necessidade de revigorar suas forças. Viver a experiência da fé significa deixar-se nutrir pelo Senhor e construir a própria existência, não sobre bens materiais, mas sobre a realidade que não perece, os dons de Deus, a sua palavra e seu corpo. Nesta quinta dezena, nós vamos rezar por todos os amigos da Rádio Catedral, todos os colaboradores, não somente da rádio, mas da Web TV, do Jornal Testemunho de Fé, todos que colaboram com a Fundação Catedral e todos aqueles que colaboram de uma certa forma colaboram nas nossas paróquias. Pedimos a Deus agora, pela sua graça, pelo seu poder, por todos aqueles que nos ajudam, de uma certa forma, acabam sendo comunicadores assim como nós, porque é por meio da generosa colaboração de todos esses amigos que o nosso sistema de comunicação continua a levar a tantos lugares que até mesmo nós não conhecemos esta palavra de Deus, esse amor de Deus, esta presença de Deus nesta sociedade, nesta cidade do Rio de Janeiro, no estado, no Brasil e até mesmo fora do país. Por isso hoje, você que nos ajuda, recebe então esta oração, sabendo que através de você, a graça de Deus se comunica também a tantas outras pessoas. E nessa quinta e última dezena, reza conosco Gustavo, que é coordenador da PASCOM do Rio de Janeiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos vossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, e sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua face todos que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos, irmãos e irmãs, a aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em o seu próprio animal e levou uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui nesta hora santa do Vicariato da Comunicação Social, da nossa Pastoral da Comunicação, reunindo aqueles que aqui estão e também aqueles que nos acompanham pelo nosso sistema de comunicação, pelas redes sociais, pela Rádio Catedral, pela Web TV Redentor, pelas mídias digitais da nossa Pastoral da Comunicação. Nós nos perguntamos, assim, na realidade temos a resposta de Jesus, quando nós nos perguntamos também quem é o nosso próximo. Muitas das vezes nós trabalhamos, e aqui recordo todo o nosso sistema de comunicação, nós trabalhamos e não sabemos, muitas das vezes, aonde aquilo que nós transmitimos, aquilo que nós postamos, aquilo que nós escrevemos, aquilo que nós republicamos, daquilo que é dito do nosso pastor, daquilo que ele mesmo diz, da palavra de Deus, às vezes uma simples foto, às vezes um artigo, às vezes uma filmagem, às vezes o simples fato de estar por trás das câmeras. E não sabemos quem é o nosso próximo muitas das vezes. O nosso próximo, claro, é aquele que está mais próximo de nós, aquele que trabalha conosco, aquele que vive conosco, os que estão na nossa casa. Esses são os próximos, mais próximos. Mas quando, meus irmãos e irmãs, nos colocamos, sobretudo hoje, de modo especial, que a comunicação é sem precedentes, aonde ela pode chegar, nós não sabemos os corações que muitas das vezes são alcançados com a palavra de Deus por meio de uma simples transmissão, até mesmo às vezes com um pequeno celular muito modesto. Muitas pessoas podem ser este próximo que nós exercemos
com a nossa profissão e com a nossa vocação. Por isso hoje o Senhor também fala para nós, nós somos os próximos, devemos fazer sempre desta forma com que o nosso coração esteja totalmente dentro desta misericórdia de Deus. Todos os dias, 3 horas, nós rezamos o terço da misericórdia. Mas nós devemos recordar que esta misericórdia de Deus é para nós e para todas as pessoas no qual o Senhor deseja chegar. E podemos imaginar que o nosso sistema de comunicação já chega em outros países. Há tantas pessoas, e aqui recordamos o nosso querido Pacelli, que tantas vezes no terço da misericórdia, ele falava intenções que vinham do outro lado do Atlântico ou em outra América, América do Norte, em tantos outros lugares, para mostrar que o pouco com Deus é muito. E nós podemos chegar com a graça de Deus, levar a palavra de Deus, não levar a mim ou levar a quem está comunicando, mas sermos canais desta graça de Deus para levar a tantos próximos. E aí nós devemos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele permite fazer, tudo aquilo que Ele faz e permite que nós participemos desta graça de chegar a tantas pessoas, a tantos corações. Por meio das vezes da nossa transmissão, nós somos as pessoas que jogamos o óleo na ferida do coração de algumas pessoas para ajudar a cicatrizar. Por meio do nosso olhar, da imagem, nós levamos a igreja a tantas pessoas. Por meio da nossa palavra, por meio de nosso artigo, por meio das nossas postagens, por meio de um simples momento parado, pegando uma transmissão, nós podemos ajudar a tantos próximos a curar o seu coração nesse local, nesse mundo, aonde vemos tão importante quanto foi a comunicação social. Meus irmãos e irmãs, hoje é dia de agradecer esta misericórdia de Deus. E por isso, nós podemos nos considerar, muitas das vezes, sem nenhuma pretensão, mas com humildade, que somos muitas das vezes esses samaritanos que o Senhor coloca na vida de tantas pessoas. Por isso, nunca duvidemos, nunca olhemos números, mas nunca duvidemos que com o nosso trabalho, com a nossa vocação, que o Senhor nos confiou de sermos comunicadores, utilizando esses equipamentos técnicos, nós podemos ser esse canal da graça de Deus na vida de tantas pessoas que muitas das vezes estão sozinhas. Durante a pandemia, o auge da pandemia, em que tudo estava fechado, muitas das vezes escutávamos falar de motoristas de Uber, táxi, pessoas que estavam sozinhas em casa, pessoas que estavam doentes nos hospitais, em que a Rádio Catedral, em que a Web TV Redentor foi companhia durante este tempo de isolamento e um tempo aparentemente de solidão. Neste momento, nós fomos irmãos e irmãs e continuamos a ser samaritanos na vida destas pessoas. E aí, não só aqueles que transmitem, não só aqueles que postam, mas aqueles que possibilitam isso. Os nossos colaboradores, nossos amigos da rádio, aquelas pessoas que rezam pelo nosso sistema de comunicação, aquelas pessoas que estão nas paróquias, na pastoral da comunicação, todos, sem exceção, são samaritanos que o Senhor escolhe para que nós levemos a palavra de Deus a tantos corações necessitados. E qual é o coração que não necessita da palavra de Deus? Todo coração necessita da palavra de Deus. E hoje estamos aqui no Santuário Nacional de Adoração Perpétua e muitas pessoas que estão trabalhando, muitas pessoas que não puderam estar aqui hoje, podem acompanhar esta adoração ao Senhor. Podem acompanhar esse momento. E isso é graça ao nosso sistema de comunicação. Mas principalmente, é graças a Deus que possibilita pessoas para nos ajudarem, e pessoas para estarem disponíveis para colocar-se a serviço da palavra de Deus. Irmãos e irmãs, roguemos ao Senhor, cada dia mais, que envie missionários, que realmente é uma missão. Envie samaritanos
para ajudar a levar a palavra de Deus, levar os sacramentos, levar esta comunicação do seu amor a este mundo, a nossa cidade, a todos os lugares. É isso que nós devemos sempre fazer, como samaritanos. Como o Senhor mesmo diz, vai, faz o mesmo. Levar esta misericórdia e esse amor de Deus, esta palavra de Deus, esta alegria de Deus à nossa cidade, ao nosso país e a todos os lugares que o Senhor permitir que nós cheguemos com a nossa comunicação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, elevemos nossas súplicas ao Senhor, o pão que nos sustenta, dizendo: Jesus, pão descido do céu, ouve-nos. Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, que nos congregais como irmãos e irmãs, e não desejais que a ninguém falte o pão de cada dia, ensinai-nos cada vez mais a partilhar, rezemos. Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, que és o pão da vida, ensinai-nos a transmitir esta vida nova em todos os lugares por onde passarmos, rezemos. Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, que sois o socorro dos aflitos, ajudai-nos a vencer a nossa indiferença com os pobres e necessitados, rezemos. Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, que nos ensinais com a vossa palavra e o testemunho de vossa vida, iluminai os educadores, professores e catequistas, rezemos. Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, vós que sois o caminho que nos conduz ao céu, fazei que as crianças, jovens e adultos que participam da iniciação cristã percorram o caminho da vida em comunhão com Deus e com os irmãos, rezemos. Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, vós que acolhestes todos os que vos procuravam, aquecei o nosso coração para acolhermos com generosidade aqueles e aquelas que mais necessitam do vosso amor e que são um dom para nós, rezemos. Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, concedei a vossa presença àqueles que não o recebem no sacramento eucarístico, rezemos. Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, vós que sois perdão aos pecadores, dai-nos a graça do arrependimento sincero dos nossos pecados e restabelecei a unidade e o amor a Deus entre nós, na família e na comunidade, rezemos. Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, que sois a companhia dos doentes e pobres, cumulai de profunda alegria e estímulo aqueles que a doença e a pobreza afastou de vós, rezemos. Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, concedei ao povo brasileiro, no bicentenário de sua independência, o amor ao vosso coração eucarístico, para que sentimentos de fé, gratidão e patriotismo fortaleçam a unidade, o bem comum e a solidariedade. Rezemos. Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, pedimos por todos aqueles que exercem algum poder público, que por vossa graça se consolidem a segurança, a paz e a prosperidade. Rezemos. Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, vos louvamos e agradecemos, pois permaneceis conosco através da ação sacerdotal. Cumulai com a perseverança e a devoção eucarística o Papa, os bispos, os padres e também os diáconos, seminaristas e todos os consagrados e consagradas, rezemos. Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, pedimos por todos aqueles que ainda não reconhecem a sua presença no Santíssimo Sacramento, que o amor do povo carioca à Eucaristia aumente nos cristãos a fé, a esperança e a caridade. Rezemos. Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, pedimos por essa semana eucarística e de modo especial por nós, aqui reunidos, representando os vários movimentos e pastorais,
para que a alegria da sua presença leve comunhão e fraternidade à nossa vida em comunidade. Rezemos. Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Deus Pai Todo-Poderoso, tudo isso te pedimos pelo Teu Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, Que contém todo sabor. oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor os mistérios do vosso corpo e vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Cardeal Arcebispo,
com os seus bispos auxiliares e eméritos, sobre o nosso pároco e sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos e cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Queridos irmãos e irmãs, amigos ouvintes de nossa Rádio Catedral e também da Web TV Redentor, gostaria agora de passar ao Padre Laudares, que vai fazer um convite a todos nós. Primeiramente, quero agradecer ao Vicariato da Comunicação, que aqui, nesta tarde, representa todas as pastorais da comunicação de todas as paróquias da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Foi na intenção de todos eles que nós rezamos aqui diante do Santíssimo Sacramento. Hoje à tarde nós teremos também a adoração ao Santíssimo Sacramento, com representações de todos os movimentos e grupos relacionados com a pastoral familiar da nossa Arquidiocese. Assim também amanhã e depois de amanhã, às 15 e às 18 horas, teremos sempre este encontro diante de Nosso Senhor, nos preparando para a grande solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, que celebraremos nesta próxima quinta-feira. E para esta celebração, nós convidamos todos os ouvintes da Rádio Catedral para a celebração solene que Dorani João Tempesta, nosso cardeal arcebispo, vai presidir aqui no santuário nesta quinta-feira às 10 horas da manhã, celebrando a Eucaristia no dia em que nós, adoradores, adoradoras, celebramos a festa mais importante do Santuário da Adoração Perpétua. E à tarde desta quinta-feira, às 15 horas, teremos a solene procissão do Santíssimo Sacramento, partindo da Igreja da Candelária até a Catedral de São Sebastião. Lá receberemos a bênção do Santíssimo Sacramento e em seguida Dorani presidirá a missa de encerramento da 96ª Semana Eucarística. Por isso convidamos todos os católicos do Rio de Janeiro
a estarmos unidos nesses próximos 4 dias para homenagear a Santíssima Eucaristia, Jesus sacramentado, que há 96 anos é exposto dia e noite aqui no Santuário Nacional da Adoração Perpétua. Muito obrigado a todos. E convido mais uma vez você que está nos acompanhando, quando passar pelo centro da cidade, ou venha também aqui ao centro da cidade, o santuário fica aberto para adoração. À noite ele está fechado, mas os adoradores noturnos estão aqui, 24 horas em oração pela nossa cidade, pela nossa arquidiocese, pelo Brasil, pelo mundo, as intenções do Papa, as intenções de toda a igreja, por você de modo especial. Então passe aqui, ela fica no centro da cidade, quase em frente à Central do Brasil. É uma igreja grande, fácil de achar. Venha, faça a sua adoração, nem que seja 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, mas passe aqui diante do Santíssimo, diante dessa agitação do centro da cidade. Nós vemos esse local de oração que nós somos convidados, que o Senhor nos chama. Continuemos, como o Padre Laudares disse, esses 4 dias ainda nessa semana, na 90ª semana eucarística de nossa arquidiocese, que vai se encerrar, culminar para a grande solenidade de Corpus Christi, do corpo e sangue de Cristo, nesta próxima quinta-feira. Continuemos com o nosso tema de comunicação e também aqui em oração diretamente do nosso santuário. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei, à nossa frente está, é feliz.